E aí, ó, primeiro erro, não tem um homem algum. E aí ele fala o seguinte: que me leve quando a água é agitada. Chega o anjo, bagunça a água, e na hora que eu preciso de alguém para me levar, não tem ninguém, então me deixa sozinho. Aí ele fala assim, e aí eu tento ir arrastando, porque ele era aleijado, então ele tentava ir se arrastando pelos cotovelos. Pelo jeito a perna dele não funcionava, ele ia tentar se arrastar com o braço. Quando ele tentava por ele mesmo, passava outro na frente dele. Outro erro que você está cometendo também. Primeiro, ele confia no homem, tem que ter algum homem para me ajudar. Segundo, quando não tem homem para ajudar, ele vai por ele mesmo. Tá vendo? Você está confiando em você. Você está achando que você vai dar conta. Confia na graça de Deus. Aí, quando ele ia por ele mesmo, ele chegava perto da bênção. Quando a bênção estava quase na mão, vinha outra e pegava. Aí Jesus falou assim: eu vou mudar essa situação e vou virar o teu cativeiro e vou dar vitória. Jesus olhou bem para ele e falou assim: então, pois agora, Deus vai intervir na tua vida e nunca mais você vai ficar para trás. Você está cansado de ficar para trás, meu irmão. A vida tem deixado você para trás. Chega outro na tua frente quando você está perto de receber a bênção e você fica para trás. E aí ele fala assim: levanta, toma a tua cama e vive agora uma nova vida. Ele pegou a cama e partiu. E foi. E era sábado, o dia do Senhor, que o povo usava para louvar a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós não podemos confiar nos homens e nem confiar em nós mesmos. Porque a Bíblia diz: uns confiam em carro, os outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Na hora que você dedicar a tua vida para Deus e confiar em Jesus Cristo, teu Salvador, a tua vida vai ser diferente. Louvado seja Deus. Quem quer? Eu oro ou respondo as perguntas? Difusora Feliz com Jesus. 22 horas e 12 minutos. Se você acha que acabou, tem mais. Louvado seja Deus. Nós temos aqui duas perguntas que foi feita para o pastor responder. É verdade, irmão. O nosso irmão que está ouvindo o nosso programa pela internet, lá no Jardim Helena, bairro São Miguel, em São Paulo, o Ronaldo Bonfim dos Santos, ele faz duas perguntas. Inclusive ele disse que já tem essa dúvida desde quando ele era pequeno, né? Ele quer saber quais são os pecados que levam para a morte. É a primeira pergunta. Olha, é o seguinte: pecado que leva para a morte. Todo pecado leva para a morte. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que tem que responder é isso aí. Todo pecado leva para a morte. Porque o pecado, quando Deus advertiu Adão no Éden, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 17, diz assim: certamente morrerás. Então, quando Adão pecou, aquele primeiro pecado desencadeou um processo irreversível de morte que se estendeu por herança para toda a humanidade. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu tenho a impressão de que o amado irmão quis fazer outra pergunta, não essa. Qual o pecado que... Como que é? Quais são os pecados para a morte? Ô, irmão, quais são os pecados para a morte da alma? Todo pecado leva à morte. A mentira leva à morte. O adultério leva à morte. Todo pecado leva à morte. Agora, se perguntar diferente, quais pecados que não têm perdão, ou seja, não tem reparação. Não tem reparação. Reparação. Ou seja, qual pecado que não tem perdão? Imperdoável. Ou que, quando a pessoa comete, ela está destituída e não tem como reverter o processo. Aí é outra questão. Não é? Outra questão. E aí, se fosse essa pergunta, eu respondo também da seguinte maneira: o único pecado na Bíblia que não tem perdão, nem nesse século e nem no outro, conforme o próprio Jesus declarou de maneira categórica, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo
equivale ao que está na epístola de João, 1ª, 2ª e 3ª, lá as epístolas universais, equivale à palavra apostasia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando falamos contra o Espírito Santo. É quando depomos contra, nos levantamos contra a obra do Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que blasfemar contra o Espírito Santo não impossibilita o perdão de Deus? Por causa que é o Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Se eu blasfemar contra ele, eu estou automaticamente cortando esse fio de ligação que produz em mim e que gera em mim o arrependimento. Difusora Feliz com Jesus, 22 horas e 16 minutos. Você acha que acabou? Tem mais. Irmão, tem mais uma pergunta. Ele pergunta aqui, ó. Você pode ler aqui também no computador. Se um jovem ter relações antes do casamento, é pecado de morte também? Todo pecado é pecado de morte. Todo pecado é pecado de morte. Agora, a fornicação é um pecado grave. É um pecado grave. Sim. Agora é o seguinte. Tem pecado que leva mais rapidamente para a morte, é que nem tomar veneno. Se você tomar um pouquinho de veneno, você vai ficar... Se você tomar 1 litro de veneno, você morre de uma vez. Então tem pecado, por exemplo, um cristão, se ele simplesmente pensa um pecado, ele já pecou. Se ele vai lá, pensa e faz, ele além de ter cometido um pecado, ele praticou. E aí a coisa vai criando um abismo, vai chamando outro abismo. Agora, a fornicação, ela é um pecado grave, é um pecado que ofende gravemente o corpo de Cristo, que é a igreja. Porém, se houver um arrependimento sincero, genuíno, um arrependimento sincero por quem cometeu esse desagravo esse agravo contra a igreja, se houver um arrependimento sincero, é possível a pessoa restituir a sua condição diante de Deus por meio do perdão de Deus. Deus perdoa e a Bíblia diz que todo aquele que o Pai me der virá a mim e o que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Difusora Feliz com Jesus, 22 horas e 18 minutos. Irmãos, isso é só o começo que vocês estão ouvindo, não é? Olha, se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, vá quarta-feira, às 19 horas, na congregação ali do Guanabara, na rua Washington José da Costa, no 2690, aquela rua do meio ali, do asfaltinho ali, sabe onde é ali? Aquela do meio mesmo ali. Logo na esquina você vai ver ali a congregação, Ministério no Ipiranga, Assembleia de Deus, ali no Guanabara. O nosso pastor estará lá, viu? Isso aqui foi só o começo, né, irmão? Só o começo, glória a Deus. Exatamente. Então, se você quer ser abençoado, abençoada, olha, você que está com problema no lar, na sua casa, com teus filhos, né, os filhos nas drogas, nas bebidas, o seu marido, vai, leva ele lá. Leve ele lá na nossa congregação na quarta-feira. Você vai sair de lá renovada. Difusora Feliz com Jesus. 22 horas e 20 minutos. Bom, nosso pastor respondeu com toda a clareza ao nosso irmão lá na Penha, melhor, lá no bairro Jardim Helena, em São Miguel Paulista, em São Paulo, não é? Eu creio que a dúvida que ele colocou aqui, ó, Deus abençoe pela resposta, era uma das dúvidas que sempre tive, tá vendo, irmão? Amém. Então ele está ali e graças a Deus. E se você tiver alguma pergunta, talvez hoje não vai dar tempo do pastor responder. Mas amanhã ele estará aqui conosco, viu? Então você já vai preparando a sua pergunta. E olha, amanhã mais uma palavra abençoada com o nosso pastor Marcos Ladeia.